Jesus Cristo nunca barateou as condições do seu discipulado. Nunca foi fácil seguir a Jesus e muito menos servi-lo. O caminho do Senhor Jesus, o caminho do Evangelho é um caminho estreito, como diz a própria palavra. O próprio Senhor Jesus define a caminhada com ele como a caminhada pelo caminho muito estreito, aonde poucos conseguem passar. E ele fala também que este caminho, o caminho do Evangelho, o caminho do discipulado de Cristo, o caminho de ser um cristão de verdade, eu não falo de cristão religioso, que professa uma religião cristã, que crê num Jesus Cristo. Não. Eu estou falando de seguir a Jesus na questão das suas pisaduras, andar como ele andou, copiar a Jesus, procurar cumprir os mandamentos de Jesus e ser imitador dele como ele mesmo exige. Porque o apóstolo João diz na primeira epístola que aquele que professa conhecer a Cristo deve andar como ele andou. Eu vou ler aqui com vocês, na mensagem que trago neste momento, aqui neste monte aonde estou, em consagração e colocando muitas vidas diante do Senhor em oração, a minha própria vida também. Eu trago uma mensagem da parte de Deus para nós hoje. Eu digo para nós porque eu também me incluo nessa mensagem. Está em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Presta bastante atenção, não sei quantos minutos vai durar essa mensagem, mas que você assista até o final, porque eu acredito, eu sinto essa direção de Deus. Eu sinto que a unção do Espírito de Deus está sobre mim e que o próprio Espírito do Senhor me condicionou a pregar esta mensagem e por isso que ela vai impactar o seu coração. Portanto, escuta atentamente. Vamos ler comigo, Mateus 16, a partir do versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isto não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois que vantagem tem um homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Presta bastante atenção. Aqui o Senhor Jesus, ele já estava anunciando para os seus discípulos. Isso num período do auge do seu ministério. Jesus realizando vários milagres, ressurreição de mortos, transformando funerais e velórios em festa de ressurreição. Jesus limpando leprosos, trazendo vista de volta aos cegos, expulsando demônios. Milagres e maravilhas estavam sendo operados pelo Senhor Jesus Cristo. Pregando doutrina com autoridade, pregando mensagens que nenhum homem jamais falou em toda a face da terra, nem Moisés, nem os profetas falaram como ele falou, na profundidade com que ele
falou. Estavam todos maravilhados com o ministério de Cristo na Judéia. Porém, de repente, Jesus parece que joga um balde de água gelada em cima deles, com toda a alegria e euforia de que ali estava um grande profeta, ou de que ali estava de volta Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas, como diz o texto anterior. Todo mundo dizia alguma coisa positiva de Jesus, ou que ele era Isaías, ou era Elias, ou era Jeremias, ou João Batista, ou alguns dos profetas. Mas os seus discípulos declaravam que ele era o Messias, o Machia, ele é o Cristo. E na verdade é isso que ele é, o Cristo Messias, o Senhor Jesus. E Pedro declara a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus o repreende e diz: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas dos homens, senão as coisas terrenas. E Jesus começa a jogar a água fria sobre eles, dizendo: olha, eu vou ser preso, maltratado e crucificado e morto, mas eu ressuscitarei ao terceiro dia. Jesus então anuncia seu sofrimento, anuncia a sua morte e anuncia a sua vitória sobre a morte e a sua ressurreição. Ele não vem anunciar desgraça. Balde de água fria era no ânimo carnal, humano e racional dos seus discípulos, porque eles não enxergavam o aspecto transcendente do seu ministério, que transcendia a matéria, transcendia o reino físico, transcendia as coisas naturais. Ali estava aquele que vinha derrotar um inimigo maior do que Roma, um inimigo maior do que qualquer força, o império dessa terra. Ali estava Jesus para derrubar o império do diabo com o seu reino de morte. E foi isso que ele fez, e esse foi o anúncio profético. Então Jesus, ele diz com toda a força, a veemência, que aquele que quer servi-lo, ser seu seguidor, deve negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Então aí Jesus está declarando o seguinte: que não é tão simples assim servi-lo como todos pensam. Não é somente se membrar a uma igreja evangélica, não é somente descer as águas do batismo, não é somente ter seu cartão de membro, não é somente fazer um seminário teológico e ir para uma convenção receber o azeite e o óleo na cabeça da consagração. É muito mais do que isso, é renunciar ao pecado, é negar os próprios desejos da carne, é renunciar aos prazeres deste mundo, é andar na contramão do sistema do mundo no que tange aos seus pecados, aos seus prazeres. É dizer não à malandragem, à esperteza, a tirar vantagem para poder se enriquecer, para poder adquirir bens nessa terra, acumular bens nessa terra. Mas sim renunciar a todos os atrativos do mundo, a todas as vantagens que o mundo oferece, a todos os atalhos fáceis de prazeres que o mundo oferece, e sofrer com Jesus, e ser abnegado por Cristo, e padecer provações e privações por amor a Cristo, aguentar e suportar o processo que muitas vezes nos leva até a escassez, nos leva muitas vezes ao aperto financeiro, nos leva às perseguições, nos leva à incompreensão, nos leva a ser caluniados, nos leva a desertos áridos, nos leva a vendavais e tempestades terríveis. Mas caminhar na certeza de que aquele que parou a tempestade, aquele que faz nascer rios no deserto e cria caminhos no ermo, aquele que é poderoso para trazer existência o que não existe, aquele que é poderoso para trazer vida ao que está morto. Recaminhar com Jesus, sabendo que carregando a cruz, assim como ele carregou a cruz até o Calvário, em humilhação,
em certeza de morte, ali foi pendurado, ali foi maltratado, ali foi humilhado, sofreu a mais terrível humilhação, mas venceu a morte vitorioso, saindo daquela sepultura ressurreto. Assim o mesmo processo acontece conosco. Carregamos a cruz do sofrimento de Jesus, a cruz de uma caminhada de perseguição, de incompreensão, a cruz de uma caminhada de muitas provações, mas no final somos levantados pelo Senhor Jesus, somos erguidos pelo seu poder e acabamos, por fim, recebendo do Senhor as bênçãos por ter cumprido o seu propósito, porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Essa é a mensagem que eu venho trazer para você hoje. Guarda esta mensagem em seu coração. A vinda de Jesus está próxima. Busque ao Senhor, não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão, não brinque com as coisas de Deus, não procure os atrativos da pós-modernidade. A igreja que tenta imitar o mundo, sai dessa igreja, foge dela. Programações dentro de uma igreja que são mais festividade, mais brincadeira do que oração, jejum, do que palavra, do que mensagem, que diminui o tempo de oração, que reduz o tempo de ouvir a palavra. Sai desses lugares. Vá para algum lugar, para uma casa de oração, para um lugar onde tem homens e mulheres de Deus que amam a oração, que amam a palavra, que amam o jejum, que amam pagar preço, porque a tua vitória está em carregar a cruz. Carregar a cruz é jejuar, carregar a cruz é mergulhar na palavra, investir tempo estudando as Escrituras e se fortalecendo nela. Carregar a cruz é passar horas e horas orando ao Senhor, é acordar às madrugadas para interceder pela sua família, para cobrir os teus amigos em oração, para cobrir pessoas em oração, para ser anjo na madrugada. Quantos e quantos estão passando lutas e precisam de intercessores? Carregar a cruz é você ter coragem e ousadia de levar a mensagem aonde há boca de fumo, aonde há perigo, aonde há pessoas que estão vivendo na miséria do pecado, que estão amarradas e acorrentadas por Satanás. Isso é carregar a cruz. Deus te abençoe em nome de Jesus.